Alô, estamos no ar. Esperando o pessoal ir entrando devagarzinho para a nossa entrevista de hoje. Entrevista duplo sentido. A ideia do duplo sentido é trazer esse bate-papo, né, em que eu pergunto para a pessoa, faço algumas perguntas e a pessoa me faz algumas perguntas. A gente está indo hoje para a nossa quarta entrevista. Eu me chamo Flor Fuse. Tem um projeto chamado Incorporalma, que a ideia é trazer saúde, educação e arte, né, por meio do movimento, da expressão corporal, artística. Então é um projeto que tem uma visão integrada da saúde. A gente olha para o ser humano como um todo, né, ele se movimentando, se expressando. Então hoje a nossa convidada, que vai ser super especial, vai ser a Mariana Coutinho. Ela vai entrar aí já para vocês. E a gente vai... o tema da nossa entrevista de hoje é Dores Crônicas, um olhar integrativo. Vou apresentar ela para vocês. Só você ligar aí pedir para participar aí, Mari. Isso, vai abrir agora. Tá aparecendo aí? Ainda não apareceu não, acho que está processando ainda. Já vai aparecer. Não abriu a sua imagem ainda, mas acho que está decodificando. Então, quem está entrando agora, entrevista duplo sentido, acompanhe, porque vai ser um bate-papo bem bacana, né? Bem lúdico, assim, lúdico no sentido de ser descontraído, na verdade, né? E aí você que está aí de casa também vai poder participar, fazendo suas perguntas, interagir com a gente. E essa que é a ideia, né? São perguntas amplas que a gente vai fazer aí uma para outra. A gente não combinou, não é combinado, então vai ser uma coisa bastante espontânea. Tá processando ainda a sua imagem, Mário. Acho que eu vou fechar e você tenta de novo, tá? Agora apareceu. Agora foi, né? Apareceu. Foi. E aí, tudo bem? Tudo bem, O bom você? dessas lives é que a gente pode se arrumar um pouco, né? Sair daquela Não coisa de ir em é? casa. Me Tudo arrumei como se eu bem. fosse uma festa. Mas é a oportunidade. Eu também falo, oba, hoje vou me arrumar. É legal isso também, né? Mari, que Com bom ter você certeza. aqui. Super prazer, cara, te receber para esse papo. A Mari foi uma pessoa que me acolheu aqui no Rio, né? Uma super profissional. Uma das primeiras que eu comecei a trabalhar aqui no Rio. Acho que foi a terceira pessoa que eu trabalhei aqui. Foi um período muito bacana. Acho que foram o quê? Uns 2 anos, né? Que eu fiquei na ProLife. Por aí. Foi, exato. Foi mais ou menos isso. E foi super produtivo, assim, a gente trocava muita informação, foi muito engraçado, porque quando eu conheci a Mari, parecia que eu já conhecia ela, assim. Falei, gente, que sensação louca. Parecia que a gente já se conhecia um tempão. E aí, trocando ideia, a gente tinha uma visão muito parecida, assim, da saúde, da forma de trabalho. Eu achei isso bem interessante e aprendi bastante nesse período que estava lá. Foi um momento de troca Foi muito uma legal. troca, Vou deixar ela... foi uma troca muito boa, né? Porque de fato tinha uma sintonia ali, né? Nesse olhar integrativo que a gente vai falar hoje, né? É isso aí. Vou deixar ela se apresentar então um pouquinho para vocês também. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Enquanto você escreve, você fala, Mário, eu vou escrever aqui também o tema e vou fixar aqui, tá bom? Tá ótimo. Bom, então eu sou Mari Coutinho, eu sou educadora física e já tem 8 anos que eu trabalho com dor crônica, que ao longo da minha carreira eu descobri essa área como sendo assim realmente a minha paixão de trabalho. E como educadora física eu venho propor, né, o tratamento das dores crônicas através do movimento, com esse olhar integrativo, né, onde a gente
olha muito, muito além do que está no corpo, na doença, na dor, e a gente entende quem é aquele sujeito que está ali, toda a história que ele traz, né, com uma escuta muito atenta para a experiência de cada um. E aí eu tenho um espaço Mário Coutinho, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Machado, onde a gente desenvolve esse trabalho junto com uma equipe multidisciplinar, né, com fisioterapeutas, médicos, acupunturista. Então a gente tem uma equipe super bacana aí para fazer esse trabalho de tratamento de dores crônicas de forma multidisciplinar. Então é isso. Legal. Vou fazer minha primeira pergunta, então. Como o assunto é, né, sobre dores crônicas, acho que é legal falar um pouquinho do conceito, assim, né? Para a galera saber o que, que é. E eu gosto muito de falar, que eu vejo dessa forma, pelo menos, o corpo como entrada e saída, né, de informação. Então, nessa perspectiva, trazendo para o universo da dor crônica, queria que você falasse um pouquinho como que você percebe essa entrada e saída, no sentido, assim, dos pontos gatilhos, né, dessas dores, o que podem disparar essas dores, e qual seria o caminho para dissolver, para diluir, para tentar trabalhar preventivamente, falar um pouquinho desses aspectos. Uhum. Legal. Uma coisa que é bacana, né, quando a gente pensa em entradas, né, de como que uma pessoa pode desenvolver uma dor crônica, é legal a gente esclarecer que dor, ela é diferente de lesão, né? Então, geralmente, a gente, quando pensa numa dor, a gente pensa que tem alguma parte do nosso corpo que está machucada, alguma estrutura que tem, de fato, ali alguma lesão, alguma coisa que não está correta, né? E, na verdade, dor, ela vai muito além disso, né? A dor, ela pode estar vindo, de fato, de uma lesão, mas a gente também tem dor, às vezes, sem ter uma lesão exatamente, né? Então, de alguma forma, o corpo e o nosso cérebro entende que tem alguma coisa ali que está ameaçando a gente e ele manda uma resposta de dor como proteção, né? E a dor crônica é quando, de alguma forma, o nosso corpo ele perde um pouco essa capacidade de identificar o que é uma ameaça real e o que aquilo não deveria mais ser uma ameaça para o corpo, mas que, de fato, alguma coisa ali está acontecendo, alguma alteração está acontecendo que o cérebro continua mandando uma resposta de dor, de proteção. Então, a entrada da dor, ela pode ser, de fato, uma lesão, algum trauma, algum machucado que a pessoa teve e aquilo, por algum motivo, se cronificou. Mas, às vezes, a dor ela pode vir de uma questão emocional, ela pode vir de uma questão de uma diabetes que está descontrolada, então, de alterações do nosso metabolismo, né, e que, de alguma maneira, isso faz com que o nosso corpo produza dor também. Às vezes, vem de alterações do nosso sistema imunológico. Então, tem aí as doenças autoimunes, né, que tem dor. A fibromialgia é uma das mais conhecidas das pessoas. Então, a fibromialgia é um ótimo exemplo de quando a pessoa não tem uma lesão especificamente, mas ela tem uma dor extremamente incapacitante. Então, a gente tem várias portas de entrada aí da dor. E isso é uma das coisas que transforma a dor é algo tão complexo, né? E que às vezes tantas pessoas sofrem e não conseguem um tratamento adequado, porque pelo nosso modelo biomédico, a gente está muito acostumado a olhar para a dor só como uma lesão, né? Algum machucado que ainda não desinflamou, que ainda não sarou, e está muito além disso. E aí, isso já dá um pouquinho algumas pistas para a gente sobre as portas de saída, né? Porque se a dor ela é multifatorial, ela tem vários fatores que podem estar contribuindo para essa dor, e principalmente quando a gente está falando de dores crônicas, né?
a gente precisa olhar para todos esses fatores quando a gente vai tratar a dor, né? E, mais uma vez, muito pela nossa cultura do modelo biomédico, é muito comum as pessoas, quando vão tratar a dor, ainda encontrar profissionais que ficam olhando só para aquele micro, né? Só para o físico, né? E nem sempre a questão está ali no físico, na lesão. Então, para a gente encontrar a porta de saída, a gente precisa fazer uma avaliação muito apurada para a gente compreender todos os fatores que podem estar influenciando na dor daquela pessoa, né? Porque cada história é uma história, cada pessoa vai trazer ali a sua experiência, e aí a gente precisa entender como que todos esses fatores estão se relacionando para que a gente possa propor um tratamento individualizado. E aí, de uma forma geral, a gente precisa olhar para a questão física, a gente precisa olhar para a questão emocional, né, para fatores emocionais, e a gente precisa olhar também para fatores sociais, né, que também influenciam muito na dor crônica. Então, a gente costuma dizer que o tratamento eficaz da dor é um tratamento que ele precisa ser biopsicossocial, né? Então, a gente precisa olhar para a parte que é biológica do corpo, a gente precisa olhar para a parte que está relacionada com o psico, né? Com as nossas emoções, e a gente precisa olhar para as questões que estão relacionadas ao contexto social daquela pessoa. Então, é isso, né? Então, É um universo eu acho que para mim, vasto, pelo né? menos, é isso. E para mim, pelo menos, isso é que torna trabalhar com dor assim, tão encantador, porque cada história é uma história diferente, cada pessoa traz a sua própria narrativa, né? Então, é como se todo dia eu tivesse um trabalho diferente mesmo para fazer, né? Porque a gente precisa olhar bem para essa individualidade. Muito legal isso que você falou, Mari. Encantador, né? Já fala de dor. E eu penso sobre essa coisa das palavras, né? Comunicador. Também termina com dor. Comunica o quê? Comunicador, curador, né? A dor vem em várias dessas palavras. E uma vez me peguei pensando sobre isso. E como que a gente precisa também entender mais esse terreno num olhar mais positivista também, né? E você traz também essa coisa da psicologia positiva, que eu acho muito legal. Isso. Né? Porque é um olhar mais de você não olhar para aquilo que está te limitando, mas você está sempre conversando com a pessoa sobre aquilo que ela já está conquistando, né? E aí eu quero aproveitar o gancho e dar aí boa noite para o pessoal que está acompanhando. Estou vendo que tem a Glória, tem o Gustavo, tem o Arthur, colega aí também de trabalho, muito legal. E Paula, boa noite para vocês. E aí o gancho, porque eu vi a Glória aqui, e a Glória é uma aluna que eu sempre converso sobre isso com ela, né, da gente conseguir olhar para tudo aquilo que a gente já está conseguindo conquistar, né, de coisas, desse olhar mais integrativo mesmo, porque assim, hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas chegarem com dores que já acompanham elas há muito tempo, né, então elas são reais, né, tem muita gente que fala, fibromialgia é como se, né, se não fosse uma, não, é real. A pessoa tá ali, ela tá sentindo, por N fatores, né? Tem vários fatores envolvidos, mas esse trabalho da gente é quase que uma triagem mesmo, né? Um quebra-cabeça no sentido da pessoa ir se descobrindo e a gente, enquanto auxiliando ali, também vai descobrindo muitas coisas nesse processo. Isso eu acho bonito também, que é uma descoberta de mão dupla, assim. E você falou uma coisa aí que é bem interessante, né? Porque um dos nossos desafios quando a gente trabalha com dor é porque a dor ela sempre vai ter componentes, como eu falei, biológicos, psicológicos e emocionais. Para umas pessoas vai ter mais, para outras menos, né? Então, como eu falei, cada história é uma história. Mas em algum nível sempre vai ter fatores de todas essas esferas. E às vezes, quando a gente fala para um paciente, para um aluno, né, que tem um componente emocional ali envolvido, às vezes até pela forma como a gente se comunica, a pessoa acha que tá dizendo que a minha dor é psicológica, né? Ela não está reconhecendo a minha dor, não está sendo até empático mesmo, né? De entender que a pessoa de fato está sentindo uma dor real. E aí eu acho que é legal a gente esclarecer isso, né?
Porque quando a gente fala que tem um fator psicológico, isso não quer dizer que a dor da pessoa não é real, né? Essa dor, ela é real e a pessoa está sentindo aquela dor e ela sente a dor no físico, ela sente no corpo, né? A questão é que hoje, com todos os avanços da neurociência e tudo, a gente já sabe como que componentes emocionais elas influenciam nessa experiência de dor, né? Então, às vezes a pessoa está passando por um momento de mais dificuldade, está um pouquinho ansiosa, né? E acho que até esse momento, por exemplo, que a gente está passando agora de isolamento social e tudo, né? Que traz uma ansiedade, traz um estresse ali que é inerente a esse contexto. Isso para algumas pessoas já é um gatilho, né? Você perguntou dos gatilhos, às vezes isso já é um gatilho para a pessoa apresentar uma dor, né? Então, às vezes ela já tinha uma dor, porque ela já teve uma dor no passado, e aí quando aparecem outros fatores ali emocionais, é como se o nosso cérebro acordasse aquela memória de dor que estava ali adormecida, né? Então, é muito legal, assim, a gente esclarecer que quando a gente diz que é psicológico, não é que a dor não exista, né? Ela existe, sim, ela é muito real e ela precisa ser olhada. Exatamente. Se vocês quiserem também, gente, pode fazer pergunta, tá? É bem interativo o papo. Eu vou deixar agora a Mari fazer a pergunta para mim, porque é bate-papo, por isso é duplo sentido. E vocês podem perguntar também. Vamos lá, então. Você até falou um pouquinho aí na sua apresentação, né, que quando a gente se conheceu, quando você chegou aqui no Rio e veio trabalhar com a gente, uma das coisas que nos aproximou muito foi a gente perceber que tinha muitas similaridades ali na nossa forma de olhar para a saúde, de olhar para os alunos, né? E sem dúvida nenhuma, isso foi algo que eu logo admirei quando eu conheci você. E aí a minha pergunta assim, considerando a sua história, a sua carreira profissional e toda a sua história pessoal, talvez, qual foi o seu fio condutor para te trazer para esse olhar integrativo, né? O que fez a Flor escolher educação física, mas na educação física já ter esse olhar integrativo, esse olhar assim para a saúde de uma forma mais sistêmica? Muito boa pergunta. Ela vem bem lá de trás, assim, porque bem antes de eu escolher educação física, na verdade, né? O meu núcleo familiar era, eu convivi muito, meu pai era terapeuta holístico já, né? Então, eu fiz bastante cursos na área holística de saúde. Ele acabava levando para o sítio que a gente tem cursos, então ele chamava pessoas, por exemplo, um professor da Universidade de Viçosa, que dava cursos de massagem terapêutica, ele levava lá para o sítio. Aí eu acabava fazendo esses cursos, já desde muito nova, né? E homeopatia, radiestesia, reiki, eu fui fazendo um monte de coisas. E quando eu estava já mais adolescente para escolher qual a minha profissão, eu falava que queria psicologia. Muito engraçado, né? Eu queria porque queria psicologia. Eu até contei isso numa outra entrevista, né? Porque me perguntaram algo parecido. E aí eu ia no homeopata na época e ele toda vez me perguntava, né? Como é que você... O que você pensa, escolher e tal? Eu, psicologia, ele tem certeza? Aí ele foi conversando comigo sobre a íris, porque ele estudava a íris. Ele falou, olha, você tem uma energia muito forte a nível mental. Então, assim, pensa bem, será que não é legal você de repente, escolher algo que seja no físico, para equilibrar? Ele me deu uns toques, assim. E aí eu demorei nessa história, eu fiquei tentando ainda psicologia e tal, não passava. E eu era super boa aluna, eu falava, gente, que estranho. Enfim, falei, vou seguir esse doido, vou tentar, vai que, né? E aí entrei na educação física meio assim, vou ver de qual é, se eu não gostar, vou para fisioterapia, se eu não gostar, depois faço psicologia. E gostei muito, muito da educação física, porque eu fui me curando durante o processo também. Então eu vi que fazia muito sentido realmente. E depois eu ouvi isso de outros terapeutas, foi muito interessante essa coisa da mente, que faz muitas conexões. Eu realmente hoje percebo que era muito real isso. E eu vejo o quanto o exercício me curou. Então, assim, eu sou a minha prova viva de que aquilo que eu estava fazendo, eu estava me apaixonando, porque eu vi que era uma cura para mim. Então, acho que vem muito desse lugar. Eu fiz educação física, mas
eu já tinha esse caminhar por fora da universidade, né? E quando eu fui fazendo essa prática e escolhendo fazer exercícios, eu fui buscando coisas que eram mais integradas, porque eu já gostava. Então, quando eu ia fazer com outros profissionais, eu falava, cara, mas falta alguma coisa, tá? Eles estão ainda com uma visão muito separadinha, né? Como se fossem caixinhas. E aí, como eu já tinha essa busca, eu comecei a fazer um tipo de aula que já era com esse olhar mais que eu gostava também. Então, uma vez me falaram que a gente costuma escolher o cliente parecido com o que a gente escolhe. Eu não sei se isso não é regra, com certeza, mas para mim foi bem desse lugar, assim, da minha cura mesmo. Foi muito interessante. Aham. Aí é legal quando a gente tem uma história assim para contar, né? Porque eu acho que passa muita verdade no nosso trabalho, né? Então, a partir do momento que você tem essa experiência, que você tem essa autocura, né? Eu imagino, e eu vi isso quando a gente trabalhou junto, é, que você passa muito essa verdade daquilo que você está oferecendo para o seu aluno, né? Legal isso. Eu até tive, quando eu estava trabalhando com a Mari, tive até um problema de saúde, né? E ela, pô, foi super, super parceirona, assim. E quando eu retornei, eu fui tendo ainda mais elementos, assim, né? A gente vai se descobrindo, vai aprendendo com a gente mesmo. Eu acho que a gente passa a ter até mais empatia com as dores dos outros também, né? Nesse sentido. Sim, Então, com certeza. esse olhar mesmo para o outro é uma coisa que a gente traz muito, né, das nossas experiências. Então, como o exercício ele foi me ajudando muito nesse lugar que era do não físico apenas, então para mim nunca foi uma coisa da estética. Veio muito nesse lugar mesmo de equilibrar uma coisa que eu sentia que era. Eu tinha uma mente, até hoje, quando eu vejo que minha mente está ficando muito agitada, eu vou lá para o exercício e me acalmo, faço uma yoga, faço uma respiração. Então, assim, é muito do meu dia a dia, né? Então, acho que acaba que fica isso bem presente, assim. Legal. Legal, Se muito alguém quiser bom. perguntar aí, é bom que as pessoas vão ouvindo também, vão fazendo uma trajetória. É legal a gente falar sobre a nossa história, né? Porque às vezes a gente vai vivendo coisa quando a gente se dá conta que a gente já fez tanta coisa e não olhou para vibrar com as coisas que já aconteceram, então é legal. E a outra Com pergunta que eu quero te certeza. fazer, eu queria perguntar assim, agora, né, nesse momento que a gente está vivendo e que o mundo lá fora ficou a nossa casa agora, né? Isso é bem louco, assim. Então, todas as nossas demandas que aconteciam fora, agora está tudo dentro da nossa casa. Como é que você acha, assim, como é que você vê esse processo quando a gente retornar, né? Como que vai ser esse novo mundo? Porque eu acredito que não vai ser mais o mesmo. Isso para mim já um fato, não vai ser mais o mesmo. Acho que muitas coisas terão mudado. Como é que você vê isso, assim, na nossa área e também no geral, assim? Entendi. Bom, eu vou falar um pouquinho em relação à nossa área e depois vou falar um pouquinho no geral. Eu sinceramente, assim, eu acredito que todo caos, toda crise, ela traz uma oportunidade de mudança e uma oportunidade de crescimento, né? Então, embora, né, esteja sendo um momento muito desafiador, né, eu acho que talvez ninguém ou a maioria nunca imaginou estar vivendo algo parecido com isso. Eu gosto de olhar para essa situação dessa forma um pouco otimista, né? O que isso está ensinando para a gente? Qual é o crescimento que a gente vai levar? Quais são as lições de vida que a gente vai levar? E quais são as mudanças que vão acontecer mesmo, né? Então, eu realmente acredito que vão ter mudanças no comportamento do consumidor, né, da sociedade como um todo. E esse comportamento, eu acredito que ele vai tanto relacionado ao nosso consumo, como que a gente consome, como que a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente se relaciona com o nosso trabalho, a própria questão do autoconhecimento, né? Eu vejo que eu particularmente eu acredito muito na importância do autoconhecimento e eu vejo que muitas pessoas ainda não reconhecem, não valorizam isso, e aí quando a gente está diante de uma situação dessa, o quanto que esse autoconhecimento faz diferença, né? Então, eu acredito que as coisas vão melhorar e acredito que elas vão melhorar para melhor.
não tem uma ideia, vamos dizer assim, muito iludida de que também a gente vai sair e o mundo se transformou num mar de rosas, né? Porque eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que isso é ser demorado. Mas são sementinhas, né, que estão sendo plantadas. Eu acho que viver essa experiência é como se a gente estivesse plantando uma sementinha, né? E talvez a partir dessa sementinha a gente comece a olhar para essas coisas de uma forma diferente. E essa sementinha, para algumas pessoas, vai florescer, para outras, talvez, a sementinha vai morrer, não vai florescer agora, vai florescer só depois. Então, assim, eu acredito que o mercado vai mudar. E, por exemplo, o home office. Poxa, eu acho que várias empresas poderiam já adotar home office, né, para facilitar, diminuir o engarrafamento, diminuir poluição. Enfim, eu acho que o home office tem N vantagens, mas acho também que é legal o profissional ele ter a opção de o dia que ele quer ir para o escritório, ele ter essa opção também, né? Então, eu acho que mudanças, assim, só dando um exemplo, mudanças como essa do home office, elas vão acontecer, né? Eu acho que muitas empresas se despertaram para isso. E falando da área da saúde, por exemplo, uma coisa super bacana que aconteceu comigo, né? A gente tinha um preconceito, e eu acho que muita gente ainda tem, com os teleatendimentos, né? Então, a gente sempre valorizou muito a importância do presencial, a importância da gente estar ali no contato com o paciente, com o aluno. E eu deixei de atender muitas pessoas que não moram no Rio de Janeiro, que não moram aqui próximo ao Largo do Machado, que não moram aqui na Zona Sul, e pessoas, poxa, Mari, queria me tratar com você, poxa, o trabalho de você foi tão referenciado, mas eu estou aqui em São Paulo, eu estou... E agora, no meio dessa pandemia, eu estou atendendo cliente em Nova York, eu estou atendendo cliente em São Paulo, estou atendendo cliente em Brasília, estou atendendo cliente na Barra da Tijuca que não vinha até o Largo do Machado. Então, assim, a gente expande a possibilidade de ajudar muitas pessoas, né? E a gente vê que funciona, né? Então, a gente consegue oferecer um trabalho de qualidade. Então, assim, eu acho que o mercado ele vai passar por alguns ajustes. Eu não acho que o teleatendimento vai morrer, tipo, quando voltar tudo ao normal, as pessoas não vão mais querer fazer atendimentos online. Eu acho que muitas pessoas vão querer continuar fazendo. E eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que a gente pode abraçar, ajudar mais pessoas, né, através desse recurso. Tive essa mesma sensação. E eu tenho uma esperança de que as pessoas valorizem mais as relações humanas, assim, né? Eu acho que a gente está vivendo num mundo de correria, onde a gente não consegue olhar para o outro, né? Onde a gente não consegue apreciar a natureza. Então, assim, quem me conhece um pouquinho, eu sou muito apaixonada pela natureza. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou fazer uma trilha, vou numa cachoeira, né? Isso é algo que me energiza muito. E eu percebo que muitas pessoas perderam essa conexão com a natureza, sabe? E eu acho que muitas pessoas, além da conexão com a natureza, elas perderam a conexão com o outro também, né? Eu percebo uma dificuldade das pessoas de olharem para o outro e terem uma empatia verdadeira, né? Que embora esse termo esteja meio vulgar, mas assim, olhar para o outro e enxergar realmente o outro, né? Então, eu acho que esse isolamento social está obrigando a gente a olhar para o outro, eu acho que está obrigando a gente a ter relações melhores dentro da nossa família. Dá valor para as pequenas coisas, para as sutilezas também, né? Que a gente não parava, né? A maioria das pessoas não parava, né? Para admirar um pôr do sol. Eu também, assim como você, já era super ligada, assim, à natureza e tal. Mas eu me identifiquei muito com a sua fala, no sentido de perceber como que a internet pode expandir mesmo o nosso trabalho.
também deixei de atender várias pessoas longe. Hoje em dia eu tô vendo como está sendo produtivo, assim, pessoas que fisicamente não conseguiam ter uma disciplina, que agora, por estar dentro da casa dela, ela incorporou dentro da casa dela já. Eu acho isso interessante também da gente falar, porque eu tô dando um curso online, por exemplo, agora que era presencial, de yoga. E eu falei para elas, olha a oportunidade que vocês estão tendo de já colocar dentro da rotina de vocês, dentro da casa de vocês, porque a gente dá o curso, elas estão lá na casa delas, né? Algo que vocês iam demorar, provavelmente, para colocar na casa de vocês. Né? A pessoa ia lá fazer um curso, ela ia lá fazer uma aula contigo, mas depois ela chegava em casa, às vezes ela não tinha nada a ver com o que ela tinha feito ali durante uma hora do dia dela. Então, essa uma hora ficava meio esquecida durante aquelas 8 horas que ela passava fazendo outras mil coisas. E agora, como que levando para dentro da casa, a pessoa dá até mais valor àquela atividade que ela está fazendo com você, né? Achei isso legal também de perceber. E uma coisa que eu falo muito é que dentro do meu trabalho, isso está até na missão da minha empresa, a gente fala muito da autonomia, né? A gente enquanto profissional, a gente ser um facilitador para que esses alunos eles desenvolvam um autocuidado com a sua saúde. E eu vejo que isso ainda é difícil para muitas pessoas e é um caminhozinho que a gente vai trilhando e a gente profissional está ali para ajudar essa pessoa a trilhar esse caminho. Mas quando a gente está numa situação como essa, eu percebo assim que é como se a pessoa tivesse dado uma acelerada, né, nessa caminhada dela, né? Porque de uma hora para outra ela precisou aprender a se autogerenciar em termos de saúde, né? Então, coisas que a gente vinha trabalhando ali muito paulatinamente, de repente a pessoa precisou de um despertar, né? Então, não tem ali o professor para botar a mão, para corrigir, para dar aquela segurança. A pessoa precisa descobrir isso de alguma forma sozinha, porque a gente aqui no online, a gente ainda está supervisionando, mas é um pouquinho diferente, né? Então, a pessoa ela precisa se descobrir, ela precisa experimentar o corpo dela e se autogerenciando mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito positivo, né? Então, essa busca dessa autoeficácia, né? Ela acaba sendo favorecida dentro desse contexto. Legal. Então vamos para a sua pergunta. Eu tenho uma perguntinha aqui. Vocês podem interagir ainda. Deixa eu ver. Eu vou responder a Márcia aqui, tá? A Márcia perguntou, sou físio e lido com dor. Márcia, do curso, conheço, hein, Marcinha? Fred tá aí também. As lesões recidivas, além de questões físicas, na opinião de vocês, pode ser alguma questão psicológica mal resolvida? Se sim, como abordar isso sem ser tão invasivo, visto que tem pessoas que se fecham como ostra? Legal, Márcia, excelente pergunta, e isso acontece bastante, né? É normal essas recidivas, elas terem outros componentes que não sejam só a lesão, né? Então, eu não sei se você já tinha chegado quando eu comecei a explicar que quando a gente fala de dor, muitas vezes a gente já não tem ali uma lesão eminente, a lesão já se sarou, ou talvez ela nunca nem existiu, mas muitas vezes ela existiu, mas ela já de alguma forma já está tratada. E as questões emocionais, elas podem sim ser um gatilho para essas recidivas. E aí, como que a gente faz isso para falar para o aluno, para falar para o paciente, né, você que é físio, de como que esse componente emocional pode estar envolvido? Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer uma explicação para ele. Hoje em dia, a gente fala muito de educação em dor, né? A educação em dor, hoje ela já é considerada uma forma de tratamento, né? Então, especialistas e a própria literatura científica considera a educação em dor uma estratégia de tratamento. E a gente sabe, através dessas pesquisas, que quando você explica para o aluno, para o paciente, um pouco dessa neurociência, de quais são as alterações que acontecem no cérebro quando a pessoa tem uma dor, né? E quando a gente tem alguma questão emocional, e como que isso influencia na dor,
muitas vezes ela se abre, porque ela estava fechada por achar que você não estava valorizando a dor dela, achando que ela é maluca, que ela estava inventando a dor dela. E quando você explica que a dor, o componente emocional dela é porque o processamento da dor acontece no cérebro e ele passa pela área emocional, né? A nossa área emocional, ela faz parte da área de processamento da dor. A pessoa ela vê que aquilo é fisiológico, é da neurociência, né? Então ela começa a entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, essa é uma forma. Uma outra forma que a gente pode fazer, existem questionários que a gente utiliza, questionários que são validados, onde a gente mostra como que a depressão, a ansiedade, o medo de fazer algum movimento, como que fatores psicológicos eles podem estar influenciando na dor. Né? Então, por aqueles pacientes que são muito resistentes a essa explicação, às vezes você fazer um questionário que é validado cientificamente, mostrar para ele ali o resultado, você consegue tangibilizar um pouco mais essa questão para ele, né? E eu acho que isso também faz parte do processo daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa ela não está pronta mesmo para receber aquilo, né? Às vezes tem um ganho secundário por trás daquela dor. Então, a gente precisa também ir respeitando esse tempo do paciente e ali acompanhando ele, a gente fazendo uma aliança terapêutica com ele, até no momento que ele tendo bastante confiança em você, talvez ele vai se abrir mais para entender como que esses fatores psicológicos podem estar influenciando. Legal. Aí, se tiver ficado alguma dúvida, pode depois também mandar mensagem lá no direct, né? A Flor também tem falado sempre isso, né? Que às vezes ainda fica alguma dúvida, ou a pessoa quer saber mais sobre algum assunto, isso. Aí pode mandar mensagem para a gente. Depois deixa o seu aí embaixo fixado também, o seu contato de Instagram, porque aí se a galera também quiser te adicionar, tá? Tá. E aí pode me perguntar aí a sua segunda pergunta, né? Vamos lá. Minha segunda pergunta. Deixa eu olhar minha cola aqui, que eu fiz uma colinha. Vai lá. Uma coisa que eu acho muito legal do seu trabalho é essa conexão que você faz do corpo e da mente, né? Então, a gente está até aqui falando de questões emocionais e tudo, e você traz muito isso para o seu trabalho, dessa conexão do corpo e da mente, e eu vejo que você faz isso de várias formas diferentes, mas talvez a yoga seja uma das formas que você traz isso mais forte, né? Então, a minha pergunta é assim, como que você vê que essa integração do corpo e da mente ajuda a pessoa nessa construção de um estilo de vida mais saudável, né? Qual é a importância dessa relação entre o corpo e a mente e como que através das práticas corporais que você oferece, você faz essa interseção? Legal. Ótima pergunta. Então, esse link, né, porque tem muita gente, por incrível que pareça, que não associa. Então, eu até pergunto isso quando eu vou trabalhar com a pessoa, como é que você vê, né, como é que é o corpo físico para você, essa questão do trabalho, porque tem gente que olha separadamente, eu estou indo fazer um exercício físico apenas. Já tem gente que chega com essa linguagem, não, já tem uma visão de que um influencia no outro, aí você vai vendo como é que a pessoa já trata, tem a visão ou não. Então, assim, eu não vou impor nenhuma visão, lógico que não, mas eu vou mostrar para ela que tem formas de fazer um trabalho integrado. Só que aquilo que você respondeu para a Márcia serve agora também. Depende muito da pessoa que você está trabalhando. Então, tem alunos que eu nem converso sobre essas coisas. Eu vou por fora fazendo o trabalho quietinha e a gente nem troca muito sobre isso, mas eu estou ali, eu tenho um objetivo com a pessoa. Então, assim, se eu percebo, por exemplo, que ela é bastante ansiosa, eu vou trazendo as respirações do universo do yoga, sem falar que eu estou trabalhando yoga. Mas eu trago uma respiração depois de uma aula ou antes. Vamos só respirar um pouquinho e tal. Aí ela me dá uma aberturinha a mais, aí eu vou conversando o que é essa respiração, como é que ela pode ajudar a nível também da sua mente.
Então vai depender muito da abertura de cada um, mas eu acho que a respiração é um ótimo exemplo para fazer esse link, porque ela é muito fácil de perceber, ela é muito é física também, né? Fisiológica. Então, assim, rapidamente, se a gente faz um exercício de respiração, uma técnica respiratória, a pessoa já relata automaticamente, nossa, como mexeu. Assim, é quase impossível a pessoa não sentir diferença nenhuma. Então, ainda mais que tem um universo muito vasto disso, né? Tem a respiração para energizar, tem respiração para acalmar, tem respiração própria para entrar em meditação. Então, o link que eu vejo maior e que eu acho que é a chave da coisa é a respiração. A respiração, eu vejo como se o corpo fosse a porta e a respiração a chave que abre essa porta. Então, se a gente faz ela de uma maneira consciente, a nossa mente ela começa a se acalmar realmente, e depois que ela se acalma, a gente consegue ter uma percepção do nosso dia a dia, que aí você perguntou sobre como aplicar no dia a dia, começam a vir respostas para a gente do nosso dia a dia. A gente começa a ter esse feeling em relação a gente mesmo. Então, eu costumo falar para os alunos, abre essa portinha, porque as respostas vão vir para você, não vão vir para mim. Então, assim, eu vou estimular o seu corpo a se fazer perguntas que ele mesmo vai se respondendo ao longo da caminhada. Isso que eu acho que é o legal. Então, seja dentro do yoga ou no universo que a gente usa as ferramentas só como âncora para isso, né, para esse despertar, eu vejo como um despertar. A pessoa ela começa a ter uma integração com o corpo dela, né, é uma consciência mesmo, que ele mesmo vai trazendo as perguntas, vai trazendo as respostas, é bonito, eu vejo muito relato, assim, das pessoas mesmo falando dessa... Outro dia eu dei uma aula até no curso, a Márcia é do curso de yoga, e a menina escreveu um relato lindo falando... Ela falou, nossa, você falou uma coisa que me despertou, assim, umas perguntas que meu corpo mesmo foi me respondendo. E eu falei, poxa, que legal, a ideia é justamente essa. É a gente entrar nesse universo orgânico, né? Que a ginástica natural traz isso também. Então a gente vai lá, bebe um pouquinho da fonte da ginástica natural, bebe um pouquinho da fonte lá do kettlebell para trazer força, bebe um pouquinho da fonte do yoga, mas tudo com um objetivo de consciência, né? Do trabalho de consciência, que a pessoa tem essa consciência. É legal. E é legal porque a gente não se limita a uma técnica, né? Então, tem essa caixinha de ferramenta aí, onde a gente pode se apropriar de várias técnicas de acordo com quem é aquele aluno ou qual é a necessidade que aquele aluno traz, né? Eu acho isso muito legal também, né? Uhum. Muito legal. A Márcia está colocando que é muito legal, né? Quando ocorre esse despertar, realmente. É muito bonito de ver, né? A Rosana está aí também, legal. Fisioterapeuta também. A gente fez a entrevista aqui com ela da outra vez. Legal. Rosana Vaz. Vamos ver. O Gustavo falou, Mari é muito fera nesse tema, realmente. Ela é especialista. Legal. A Márcia colocou maravilhoso esse curso, desperto todos os dias. E olha que eu já tinha muito essa visão holística global, mas tem várias cartas na manga. O legal desse universo é isso, né? A gente nunca vai parar de ter coisas para a gente aprender e trocar, né? Muito vasto mesmo. Corpo humano, né? Aqui o RV Wellness também, não sei qual é o nome da pessoa, falou É a também que as Rosana, crenças... Ah, é a Rosana. Então, falou, as crenças limitantes também precisam ser explicadas. Com certeza. É muito Esse tema é comum muito bom. os alunos trazerem crenças, né? E a gente precisa abordar elas sem dúvida, né? E por isso que o trabalho da dor ele tem que ser multidimensional, né? Multiprofissional. Porque dependendo, a gente, enquanto educador físico, a gente pode trabalhar ali com aquelas crenças e tem muitas estratégias para se fazer isso, o fisioterapeuta também, mas às vezes, se a pessoa tem um comportamento ali muito enraizado, com uma crença muito forte, às vezes a gente precisa da ajuda de profissionais da saúde mental mesmo, né? Então, pedir ajuda de psicólogos para trabalhar ali com técnicas mais comportamentais que vão ajudar aí na ressignificação de algumas crenças limitantes
que podem estar contribuindo para o quadro de dor daquele indivíduo, né? Mas sem dúvida nenhuma, as crenças influenciam muito na dor, muito mesmo. Legal. Pegando o gancho nesse papo, que eu acho que é legal a gente até, de repente, a Mari entrar um pouquinho mais a fundo, se ela quiser, né, nesse aspecto, mas eu queria trazer para essa demanda atual, para as pessoas que estão em casa, que, né, não necessariamente são da área, da nossa área, mas que agora estão se vendo nesse novo universo e, de repente, pode ser que seja um caso desse de começar a sentir aquelas dores se intensificar, né, por essa nova demanda, aquilo que a gente conversou, né, de repente estava ali o gatilho começa a ter um novo tipo de... tudo mudando e você tendo que se adaptar, pode ser que venha, né, à tona. Queria que você falasse um pouquinho, assim, se os seus alunos têm relatado alguma coisa nesse sentido, quais dicas, sugestões que você pode dar para esse novo momento que a gente precisa se organizar dentro da nossa casa, né, com essas novas demandas todas dentro da nossa casa. Então, falar um pouquinho sobre isso e relacionar um pouco com dor, né, para a gente poder aprofundar até um pouquinho mais, se quiser, nesse aspecto. E aí eu vou trazer até fazendo um link com outras coisas que a gente já falou aqui, né? Algumas das demandas que os clientes estão trazendo, eles fazem parte, inclusive, dessas crenças que eles trazem e que algumas dessas crenças, elas vêm até, assim, do nosso modelo de saúde com uma visão mais biomédica, né? Então, vamos dizer assim, muito da responsabilidade dessas crenças que os alunos têm, que as pessoas têm, muitas vezes elas vêm dos próprios profissionais de saúde, né? Então, uma coisa que eu tenho visto muito comum é as pessoas estarem preocupadas com a ergonomia, né? Então, tá trabalhando de casa, então não tinha um escritório preparado em casa para fazer home office, e aí elas estão com medo de desenvolver dor na cervical, de desenvolver dor na lombar, porque não tem a cadeira adequada, né? E a gente escuta muito isso, né, de profissional de saúde, né? Olha, cuidado com a postura, tem que ter a cadeira certa, e a forma, tem uma única forma correta de sentar na cadeira. E hoje a gente já sabe, quando eu falo a gente, é a ciência, né? Que não existe uma única forma de postura correta, não existe a cadeira ergonômica que não vai deixar ninguém com dor no corpo, né? Então, eu tenho procurado tranquilizar muito os nossos alunos com essa preocupação da ergonomia perfeita, né? Então, eu digo para eles, o nosso corpo, ele é um corpo muito forte, é um corpo que ele tem capacidade de se adaptar a essas posições, a essas posturas. Só que o que acontece, e isso já acontecia antes, independente do isolamento social, é que a gente está vivendo um mundo moderno onde a gente se movimenta muito pouco e fica muitas horas em posturas sustentadas. E aí, essa quantidade de tempo em postura, sempre a mesma postura, né? Sempre sentado numa cadeira, olhando ali para uma tela de computador. É esse excesso que faz com que a gente tenha dor. Então, não tenham medo, né? Então, a supervigilância, né, Mari? Essa hipervigilância, ela inclusive é um gatilho para dor. Então, se a gente fica hipervigilante, a hipervigilância ela é super estudada na dor crônica, né? Então, a gente precisa tirar esse foco de atenção para aquela postura, para aquela posição na cadeira. E a gente precisa entender que o que o nosso corpo precisa é de movimento, né? E aí, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, não tem como. A gente precisa... O exercício físico, ele vem mesmo como um contraponto a essa vida moderna de pouca movimentação. Então, o que devia ser natural do nosso corpo, né? Que a gente antigamente, há muitos anos atrás, se a gente for olhar aí na nossa linha do tempo, a gente se movimentava muito mais como estilo de vida e hoje a gente não tem muito essa necessidade,
né? A gente tem tudo com muita facilidade, a gente vive uma cultura de conforto muito grande. E é essa falta de movimentação, isso não sou eu que estou falando, é a ciência, né? É essa falta de estímulo corporal que faz com que a gente desenvolva dores. É o que está mais associado a essas dores posturais, né? Vamos chamar assim. Então, Tanto é, né, Mari, uma que... dica... Não, pode falar. Então, aí, só para fazer um resuminho disso, a dica que eu estou dando para os alunos é, primeiro, não fiquem hipervigilantes, porque a postura não é um problema. Segundo, considerando que o problema é ficar muito tempo na mesma posição, movimente-se mais, faça pausas, procure fazer exercício todo dia, mesmo que seja um pouquinho. Então, não tenho tempo para fazer 1 hora. Faz 10 minutinhos, bota o corpo para se mexer, isso já ajuda a tirar o corpo daquela posição sentada ali do dia todo. E uma outra dica legal é da gente também se permitir trabalhar em outras posições. Então, por exemplo, eu agora estou aqui conversando com vocês, eu estou sentada no chão. Então, durante essa 1 hora, eu já mudei de posição várias vezes. E isso é muito legal para o corpo. Então, às vezes a gente precisa desconstruir alguns pensamentos. Então, em vez de ficar sentado só lá na mesinha bonitinha do computador, bota o computador em cima do sofá, senta no chão um pouquinho, bota o computador em cima de um banquinho. Então, dentro do possível, da realidade de cada um, variar um pouco essa posição de trabalho também é uma dica legal. Uma outra coisa que eu tenho falado muito para os alunos é que quando a gente pensa em saúde, a gente tem que olhar para a saúde física, para a saúde mental também. Então, como a gente falou, muitas vezes as dores elas vêm de quadros mais emocionais. Então, nesse contexto que a gente está, é legal a gente também tirar um tempinho para cuidar da nossa cabeça, né? Então, fazer uma meditação, fazer um exercício respiratório, ouvir uma música tranquilizadora, ou então simplesmente você pegar aquele álbum de fotografia que está lá guardado na gaveta e você reviver experiências prazerosas, né? Então, quando a gente está ali em contato com coisas prazerosas, a gente também libera dopamina, né? Que é aquela substânciazinha do bem-estar. Então, a gente precisa cuidar da saúde física e da saúde mental, e aí a gente tem várias formas aí para fazer isso, né? E hoje a tecnologia ajuda muito a gente, né, Flor? Porque tem um monte de aplicativo, O Gustavo até está perguntando aqui, ó, o que vocês acham desse novo movimento de aulas por live, Zoom, os prós e contras? Então, a gente até falou um pouquinho no início, assim, né, que eu acho que um dos prós que eu vejo é essa aproximação de pessoas que estavam distantes e que não tinham uma constância no exercício e que agora com esse novo formato estão aderindo, a possibilidade de expandir mesmo, né? E, assim, para mim, o contra ainda, eu mesma era uma que fugia um pouco dessa coisa das lives, de posicionamento de câmera e disso, daquilo. Então, assim, para mim está sendo uma nova demanda, mas que acaba sendo positiva também. Porque eu acho que faz a gente também se renovar, se reinventar. Apesar de não ter o toque que eu sinto muita falta, assim. Eu sou muito do toque, do contato. Acho que isso é insubstituível, mas... eu vou te falar que eu estou me surpreendendo positivamente com as pessoas. Inclusive, tenho alunas que estão tendo uma resposta até melhor, eu estou achando. Assim, ela em casa, eu estou achando interessante. Estou vendo alunos evoluindo bastante nesse trabalho de casa, assim, com essa orientação. Porque é o que a gente conversou também, de dar autonomia, né? A pessoa começa a ser dona do próprio... ela começa a falar, não, eu tenho que conseguir dar conta, né? Estou na minha casa, a pessoa está ali me ajudando, mas eu vou criando essa autonomia. Isso está sendo legal. Se quiser falar um pouquinho também sobre isso, Mari, a gente tem uns 7 minutinhos para fazer. Eu ainda tenho que fazer a sua última pergunta. Eu acho que tem prós e contras, sim, né? Eu acho que, tentando falar rápido, eu acho que os prós é exatamente a gente alcançar mais pessoas, talvez, né? Eu acho que
as pessoas começaram a perceber que elas podem se movimentar mais dentro do próprio espaço da casa delas, que antes elas não consideravam isso como uma possibilidade. Então, o lugar de fazer exercício é na academia, é no estúdio. E é legal a gente pensar que a nossa casa pode ser um espaço para a gente se movimentar mais. E eu acho que os contras é exatamente... O Fred está falando até sobre isso. O Fred está, porque tem a ver com esse papo, ele está colocando que diversas culturas, né, possuem uma relação diferente da nossa, com o sentar, né, a postura. Por exemplo, aquelas que vivenciam, né, a casa baixa, sentada, e às vezes dormindo no chão, em esteira, né, ele está perguntando quais os benefícios. É muito interessante, tem a ver com esse papo, né? A gente desconstruir aquela coisa de tem que sentar na cadeira bonitinho, né? E pode ter os principais benefícios é que eles variam mais as posturas deles, né? Então, o ficar de cócoras, né? Que culturas orientais fazem muito. O cócoras é uma postura de descanso, né? Só que é uma postura de descanso onde o nosso corpo ele está ativo. E isso é muito bom para o nosso corpo, né? Então, eu acho que essas são as grandes vantagens. O fato da gente estar oferecendo para o nosso corpo mais possibilidades de movimento, mais possibilidades de posição mesmo, né? Agora, eu acho que a gente também tem que entender que a gente não vai conseguir virar para as pessoas e falar assim, a partir de agora, dorme no chão, né? Porque dormir no chão é muito bom. Não é isso. Mas a partir do momento que a gente tem o conforto da nossa cama, a gente precisa entender que a gente precisa se movimentar mais em outros contextos para oferecer para o nosso corpo essa quantidade de movimento que ele precisa. Porque biologicamente, né, no nosso DNA, a gente precisa dessa movimentação mais generalista e mais variada, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, trazer isso para o nosso dia a dia. Dieguinho tá aí, é fera nisso também, Diego, né? A gente usa bastante coisa também do movimento natural mesmo, né? Você tava falando de dor, da hipervigilância, uma coisa a gente até conversava quando eu tava trabalhando junto lá. A pessoa tem aquela dor no ombro que tá ali, crônica, mas se você der uma bola para ela brincar, vamos jogar bola. Ela esquece, ela brinca ali, porque ela não tá ali presa, será que se eu fizer vai doer? Ela se joga na ludicidade, né? Da coisa, e isso é muito bom para o corpo. Você vê que você pode fazer tal coisa, né, de forma lúdica. Exatamente. Em algumas situações, as estratégias de distração, elas são super interessantes para trabalhar a dor crônica, né? Porque exatamente tira aquela hipervigilância. Aquela hipervigilância que a gente comentou, né? Bom, já que você falou de dicas, eu também separei uma perguntinha de dicas aqui para você. Então, qual é a dica que você dá para que as pessoas elas possam iniciar essa jornada de conexão entre corpo e mente através do movimento, né? Seja através da yoga ou seja através de outro movimento. Então, o que você acredita que é um ponto de partida e até nesse contexto mesmo de isolamento social, como que elas podem começar essa jornada? Legal. Como outro dia eu trouxe a coisa da respiração, né? Na outra entrevista, a gente fez uma técnicazinha de respiração. Hoje eu vou falar de uma outra forma da gente trazer essa respiração para o movimento, que é por meio da dança mesmo. A gente colocar uma música que estimule, né? Outro dia mesmo eu estava me sentindo um pouco cansada daquelas coisas todas que eu tô com uma rotina bem forte, assim, de trabalho, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso relaxar, aquele momento do social tava fazendo falta, né? Da troca com os amigos. E aí eu falei, nossa, vou botar uma música que me estimule, né? E aí eu deixei a música rolar e ela foi entrando e eu fui permitindo que o meu corpo se movesse em várias possibilidades diferentes. Quando eu percebi, eu já estava sincronizando a minha respiração. Então, às vezes a gente fica naquela, eu não consigo meditar, eu não consigo sentar para respirar, mas você consegue botar uma música e se deixar ir com a música. Então, é uma forma muito legal de deixar a sua respiração livre,
Porque você não fica ali vigilante também com isso, tipo, ah, eu tenho que respirar, eu tenho que... Não, quando você vê, você está dançando e você está respirando, porque a dança ela já te leva para esse lugar. Eu achei uma possibilidade legal e inclusive usei com alguns alunos, de usar no aquecimento. Eu, antes de começar a aula, falei, vamos dançar um pouco? A Aline, acho que tá até aí, eu fiz com ela. Botei uma música que era estimulante, falei, vamos dançar. Aí a gente ouvia o ritmo da música e deixava o ritmo do nosso corpo vibrar com aquela música, né? Batendo palma ou batendo o pé no chão, que também ajuda muito na questão do osso, né? Dar aquela ancorada na parte óssea, que é muito bom também.